Bem, meus queridos alunos, novamente um bom dia, né? E só para rapidamente relembrar, nós estamos tratando aqui de mora, né? Mora que é um assunto muito importante na nossa vida prática, não? E que hoje viemos falando do conceito de mora, né? E aí falamos a respeito da diferença da mora com inadimplemento absoluto, e fomos navegando então no nosso texto, no nosso volume da professora Maria Helena, né? E recordando, portanto, falamos do conceito, espécies de mora, né? A mora, o que é a mora, aquela coisa toda. E depois falamos então sobre a mora do devedor, né? Iniciamos a mora do devedor. Ele foi feita a conceituação que configurar-se-á a mora do devedor quando este não cumprir por culpa sua, né, a prestação na forma, tempo e lugar devidos, em razão do que dispõe a lei ou do contrato, né? Falamos, né, porque lei e contrato. Então, dois são, portanto, os elementos, né, o objetivo e o subjetivo dessa inexecução culposa. E abordamos a seguir, né, estou lendo, a mora do devedor manifesta sobre dois aspectos: a mora ex re, e depois falamos sobre a mora ex persona, né, a mora ex persona. Trabalhamos esta mora e falamos a seguir dos requisitos. A mora do devedor, né, que pressupõe a existência dos seguintes requisitos. A primeira é uma exigibilidade imediata da obrigação. A segunda, a inexecução total ou parcial por culpa do devedor. Na sequência, falamos então do terceiro aspecto, que há da chamada interpelação judicial ou extrajudicial do devedor, não é? Agora, hoje nos compete, ainda na recordação, os efeitos jurídicos. Falamos na aula passada de que a mora solvente, que é a mora do devedor, né, produz os seguintes efeitos jurídicos. E o primeiro efeito seria a responsabilidade do devedor, né, pelos prejuízos causados pela mora ao credor. E aí falamos de lucro cessante, recordamos aqui, e falamos da cláusula penal, né, e depois falamos da atualização de valores monetários, e essa parte foi abordada, portanto, na aula passada. Estamos apenas recordando como de hábito fazemos em nossas aulas, né? O segundo efeito jurídico é a possibilidade de o credor, né, exigir a satisfação das perdas e danos, rejeitando a prestação, se devido à mora, né, ela se tornou inútil ou perdeu o valor, né? E falamos daquele exemplo na aula passada. Por exemplo, o A compra de B 1000 sacas de café para serem entregas em determinado dia, véspera da partida de um navio em que lhes serão embarcadas para a Europa. Ponto final. Esse navio é o único apto a chegar no tempo certo ao porto de destino. Se o B entregar a mercadoria após a partida do navio, A poderá rejeitá-la, porque se tornou inútil.
reclamando o ressarcimento dos prejuízos. Competirá ao credor, né, a prova da inutilidade, a menos, olha aí, a menos que se tenha convencionado expressamente um termo certo, ou este advenha inequivocamente da circunstância do negócio. E continua a leitura. A inutilidade da prestação, que autoriza a recusa da prestação por parte do credor, deverá ser aferida. Aferida quer dizer comprovada, né, objetivamente, consoante o princípio da boa-fé e a manutenção do sinalagma. Falamos em aulas passadas o que é o sinalagma, né? Ele está presente, falei, recordo agora, na compra e venda, que é o grande primeiro contrato muito usual entre nós na vida de relações obrigatórias. O sinalagma significa que o comprador e o devedor, ou o credor e o devedor, né, eles têm os mesmos direitos e deveres. É o caso do aluguel, né? Falamos aí que o credor, o dono, que é o credor, o dono da casa, que aluga para você, que é o devedor, ambos têm direitos, mas também têm deveres. Isto é o chamado sinalagma. E repito novamente aqui, o princípio da boa-fé, né, a manutenção do sinalagma e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor. E dissemos, repetindo, o enunciado 162 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na terceira jornada de Direito Civil, ponto. Se demonstrada, operar-se-á então a conversão da coisa devida no seu equivalente pecuniário, hipótese em que a mora se equiparará ao inadimplemento absoluto, que significa dizer que o credor provando, né, ele realmente, no caso, provando que ficou inútil, né, não há mais interesse na entrega dessas sacas, né, de café. E dessa maneira, termino aqui a leitura, a mora, que é na verdade um comportamento do devedor em saldar a sua dívida, em podendo, mas ele não podia no momento, tempo certo e lugar. Então, o que aconteceu foi que a mora, nesse caso, ela se equipara, é como se fosse um inadimplemento absoluto. Matéria também que já falamos em aulas passadas do inadimplemento absoluto. Bem, então agora sim, a nossa aula de hoje, ela continua falando do terceiro efeito jurídico, né, da chamada mora do devedor, né? E então eu vou ler esse terceiro efeito e falar a seguir, como de hábito, devagar, vamos aí explicar esse efeito, né? Esse terceiro efeito diz o seguinte: responsabilidade do devedor moroso pela impossibilidade da prestação, mesmo decorrente de caso fortuito ou força maior. Então, a primeira ideia aqui é que o devedor, né, ele é responsável, mesmo que houvesse um caso maior ou caso fortuito. Se estes, quais o caso fortuito ou de força maior, ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou de que o dano sobreviria
ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Quem fala nisso é o nosso Código Civil, artigos 393 e 399. Ponto. Continua a leitura. Trata-se da obrigatio mora perpetua ou perpécio obrigação, ou seja, a perpetuação da obrigação, na qual se prorroga a obrigação do devedor, ocorrendo a força maior ou, caso fortuito, durante o lapso temporal em que estava em mora, quando ele estava em mora. Isto é assim porque, se o devedor tivesse cumprido a obrigação em tempo, teria resguardado a coisa que estava na mão dele, devida da força maior ou do caso fortuito, desaparecendo, no entanto, sua responsabilidade se provar isenção de culpa, ou que a impossibilidade da execução da prestação se produziria, mesmo que tivesse havido o adimplemento da obrigação. Então aqui é um exemplo que vai esclarecer bem aí, o que estamos falando, Por exemplo, vou ler e comentar. Se o raio destruir a casa do devedor moroso, onde se encontrava a coisa devida, nada acontecendo à casa do credor. Vamos supor aí que o devedor moroso e o credor morassem perto, Nesse ponto e vírgula, nesse caso, se o objeto da dívida já estivesse em poder do credor, nada lhe teria sucedido. Entretanto, se o raio destruir as duas casas, ou seja, do devedor moroso e do credor, a do devedor e do credor, com todo o seu conteúdo, fica patente, fica claro que o dano teria, de qualquer maneira, sobrevindo à coisa, Então, esse exemplo esclarece bem essa situação aí, Agora sim, vamos começar a falar sobre a mora do credor, aquela história. O credor, resumindo tudo agora, o que iremos falar, quer dizer o seguinte: o devedor o procura para saldar o seu compromisso em tempo, lugar e forma devidos. Mas, por razões que vamos ver, o credor não recebeu este valor. E depois faz lá as suas alegações. Como resolver essa situação? Esta é a ideia central daquilo que nós vamos agora passar, E ter a oportunidade de comentar. Então vem lá o conceito e pressupostos. A mora accipiente, credente ou creditores é, segundo Limonge França, a injusta recusa de aceitar o adimplemento da obrigação no tempo, no lugar e na forma devida. Então, o que estamos falando é que injustamente, o credor se recusa a receber. Injustamente. Essa é a ideia. Quais são os pressupostos da mora do credor, E então, seguimos aqui na nossa lida, São pressupostos da mora do credor os seguintes. O primeiro pressuposto, a existência de dívida positiva, líquida e vencida. Líquida porque existe já o valor claro, determinado,
E quando ela é ilíquida, ou seja, o contrário, há que se, em juízo, evidentemente, torná-la líquida. Nessa hipótese aqui, não. Nós estamos falando a existência de uma dívida positiva, né, líquida e que está vencida. Pois o devedor tem o direito de liberar-se no tempo, no local e na forma devidos. Assim sendo, não havendo, olhe bem, o débito vencido e exigível, repito, não há que se falar em direito do devedor de se desobrigar dele, já que não pode ainda ser molestado pelo credor, nem está exposto a qualquer risco. Então, o que nós estamos lendo é que o devedor ele tem o direito, desde que a dívida seja líquida e vencida. Mas se não for líquida, se for líquida, mas não vencida, ele não tem esse direito de ir lá e pagar o credor, né? Não é o caso. É o que acabamos de dizer, né? Para se livrar de qualquer risco. Continuo. Mesmo se tratar de prazo instituído em benefício do credor, a antecipação do pagamento não pode ser imposta pelo credor, né? Agora, a hipótese que ele está falando é que no contrato já havia uma cláusula lá falando dessa possibilidade de antecipação. E diante dessa antecipação, o credor, então, ele quer se valer. E ele vai constituir o devedor em mora. E o devedor não quer ser constituído em mora. Por quê? Porque haverá o quê? Que nós veremos daqui a pouco, o problema de juros, né? Juros moratórios. Ele deveria pagar, então, por isso que ele vai e quer pagar no dia, hora e local, né? Repito, mesmo se tratar do prazo instituído em benefício do devedor, a antecipação do pagamento não pode ser imposta pelo credor, constituindo-o em mora, visto que, juridicamente, apenas no momento, olha bem, no momento em que se vencer a obrigação, é que se pode exigir o recebimento da prestação devida. Então, mesmo que houvesse isso aí, na realidade, o que está falando aqui é que o credor não pode constituí-lo em mora, porque a dívida só se vence no momento, no tempo, né? Se naquele momento essa dívida passou a ser exigível, ele poderia constituí-lo em mora, mas não é o caso. Porque juridicamente, quer dizer, dentro do nosso ordenamento legal, né, está escrito que o momento em que se vencer a obrigação é que se pode exigir o recebimento da obrigação devida, né? Fica claro. O segundo pressuposto aqui diz lá o seguinte: o estado de solvência do devedor, por ser imprescindível que a obrigação se encontre em condições de efetuar o pagamento. Quer dizer aqui o seguinte: o que é um estado de solvência? O estado de solvência é porque, claro, se supõe aqui que o devedor tem condições de pagar, né? Solvência quer dizer condições de pagar, né? Daí vem a palavra solvens, o devedor. Ele pode resolver a questão no momento que ele paga, né? Por quê? Porque ele tem essa condição de pagamento, né? E o terceiro item vai lá e fala o seguinte: oferta real e regular da prestação devida pelo devedor, trata-se de requisito
fundamental para originar a mora do credor. Do credor agora, hein? Sendo insuficiente a simples afirmativa do devedor de que pretende cumpri-la. Então, o devedor só afirmar que pretende cumprir não é suficiente, né, para originar a mora do credor. Não é. Não haverá mora do credor sem a efetiva oferta a ele da res débita, ou seja, da coisa devida. Tem que ser real, não é de boca só não, né? Logo, a oferta verbal só será idônea para constituir o credor em mora se o devedor tiver meios de comprová-la. Então ele foi lá e comprova que não é só de boca, é uma coisa real, concreta, mas ele tem que provar isso. Ponto. Será hábil para a constituição em mora do credor não só o pagamento feito por terceiro interessado ou não, mas também o realizado mediante procurador munido de poderes bastantes. Quer dizer, aqui, se o devedor não for pessoalmente, ele poderá se valer de alguém, um terceiro interessado, mandando com ele, evidentemente, uma procuração com poderes bastantes ou específicos para saldar a sua dívida, né? É outra característica que estamos falando aqui, né? A oferta, porém, só poderá ser feita ao credor ou ao seu representante do credor, né? Salvo no caso de pagamento de boa-fé a credor putativo. O que é o credor putativo? Como diz o artigo 309 do Código Civil, que a lei tem como válido, né? Nesse caso aqui, o que é um credor putativo? A palavra putativo vem do latim e quer dizer o seguinte: quando o devedor vai pagar alguém que ele supõe que seja realmente o credor. Então, nesse caso, será válido, né? Credor putativo. Então, é um credor putativo. É aquele exemplo do que a gente usa também no direito penal, né? Em que duas pessoas são desafetas, já falei isso uma vez, relembro agora, e uma delas está dentro do bar, né? Lá no, tipo faroeste, vamos dizer assim, lá no final do balcão. E o outro, o desafeto, entra no bar, sem saber que o outro estava lá. E aí ele entra e fica no outro extremo do balcão, né? E de repente ele vê o outro que já estava lá colocar a mão assim nas costas, né? E ele supôs que o outro ia sacar da arma, né? Então o problema do putativo está ali, né? Esse exemplo lá no direito penal. E aqui, no caso, é o credor que supõe também, o devedor que supõe que aquela pessoa seja sua credora, né? Eu repito aqui, né? A oferta, porém, só poderá ser feita ao credor ou seu representante, salvo, né, no caso do pagamento de boa-fé a credor putativo. Quer dizer, o devedor foi de boa-fé lá, né? Muito bem. Agora vamos para o terceiro pressuposto da mora do credor. E esse terceiro pressuposto diz assim: a recusa injustificada, preste bem atenção, né? Expressa ou tácita. Expressa por escrito, né? Tácita é aquela que falamos. Exemplo do exemplo tácito, vou aí dizer, vou repetir para vocês. O Código Civil
no seu artigo 111, ele diz a respeito do aspecto do tácito, um contrato tácito, né? É aquele que você vai lá, digamos ali ao Madeiro, né? E vai comer um belo sanduíche ali, e ao chegar ali, você vai colocar o seu carro no estacionamento, e ao passar pelo guarda que está ali, né? E você apenas para o carro, deixa o motor funcionando e vai para o interior do prédio onde você vai se alimentar, né? De tal maneira que o que acontece aí é um contrato tácito, um acordo tácito. Por quê? Porque, na realidade, embora você tenha deixado seu carro e não falado nada, a sua conduta, o seu comportamento, os seus atos, portanto, já significam que você deixou seu carro ali sob a guarda daquela pessoa. E ela também não disse nada. Ao não dizer nada, tacitamente ela concordou. Isso é o tácito, né? Então voltamos aqui. Recusa injustificada, expressa ou tácita em receber o pagamento no tempo, lugar e modo indicados no título constitutivo da obrigação. O que é o título constitutivo, né? É o acordo. É o acordo feito entre as partes, foi lançado no papel com cláusulas. É um acordo, né? É uma convenção. Muito bem. E geralmente nós já dissemos que nos contratos, quando são inominados, eles estão de forma livre, né? Porque há dois tipos de forma, que falamos em aulas passadas, a forma solene e a forma convencionada, que é do inominado, né? É livre. Ponto final, e agora vem o exemplo. Por exemplo, haverá mora creditores do credor se o vendedor não aceitar o pagamento oferecido pelo comprador, né? Alegando haver-se desavindo com o seu sócio. O credor falou, não vou pagar, não vou receber e tal, porque eu tenho que falar com o meu sócio e alguma coisa a mais, né? Ponto final, continua agora. A recusa poderá ser expressa ou tácita. Por exemplo, a omissão quanto a tomar as providências necessárias ao recebimento ou o fato do credor se ausentar do local em que a obrigação deve ser executada sem deixar representante ou mandatário constituir a recusa implícita. Então o devedor vai atrás dele, ele diz que tem que tomar algumas providências para o recebimento, ou ele está ausente. E estando ausente, não deixou ninguém ali como seu representante para receber, com poderes específicos, né? Continua. Oferecido o pagamento oportunamente, quer dizer, tempo, lugar, não, aula séria, havendo a recusa ou tácita do credor em recebê-lo, incidirá ele em mora, salvo se teve um justo motivo para não aceitar a oferta, como no caso da prestação não corresponder ao conteúdo da obrigação, ou ter sido oferecida fora do tempo ou do local estipulado, hipótese em que a justa causa do credor para se recusar a recebê-la coincide com a culpa do devedor. É aquela história, o devedor, na verdade, foi pagar, mas já tinha vencido, fora do tempo, do lugar, convencionado, etc. Aí o credor se recusou, e ele tem justa causa, né? A recusa, então vejamos, a recusa injusta nada tem a ver com a noção de culpa, né? Mas sim com o direito de recusa que assiste ao credor se o oferecimento da prestação
não atender os requisitos fundamentais. Quais são os requisitos fundamentais? São aqueles da obrigação líquida positiva, né? Olha lá. Então, esse é o caso do pressuposto quarto, né? Vamos agora para o pressuposto quinto, né? Qual é o quinto pressuposto aqui? A constituição do credor em mora, pois, havendo recusa injustificada, o devedor que quer solver a dívida não poderá suportar as consequências da omissão do credor, uma vez que a solução depende da colaboração deste, competindo então a ele, devedor, constituir o credor em mora. Então ele foi atrás e realmente, por essas razões que já falamos, ele não conseguiu solver a sua dívida. Ele tem que tomar uma providência, né? Vejamos. Todavia, tal direito não é personalíssimo, podendo ser exercido por qualquer terceiro que possa efetuar o pagamento válido. Falamos há momentos atrás. A constituição em mora do credor dependerá da comprovação da oferta que lhe foi feita, falamos agora há pouco, oferta real, né? Não só de boca, seguida de sua injustificada recusa em recebê-la. De forma que a consignação em pagamento, artigo 335 do Código Civil, terá grande utilidade como efeito probatório, uma vez que, pela sua propositura, se tornará possível definir a conduta do credor, verificando-se se ele efetivamente pretendeu ou não recusar a oferta do pagamento. Ponto. Vamos explicar. Então, nesse caso, entramos um pouco na matéria do direito processual civil. Sabemos que o direito civil ele é movimentado, digamos assim, realizado, efetivado através do direito processual civil, ou seja, através de um processo. E neste caso, o instituto jurídico que você deverá se utilizar será ação de consignação em pagamento, né? Em pagamento. E nós veremos como ela poderá se dar aí, né? Então, nesse caso, porque nessa ação haverá o momento em que o credor vai ser citado para se defender. Citação é um ato processual em que, neste caso, o credor ele recebe a contrafé daquilo que o devedor alegou, né? E ele deverá, então, dizer, justificar por que ele não quis receber, né? Então, somente depois de provado, através da ação de consignação, e ela tem alguns requisitos para serem preenchidos, aí sim poderá se constituí-lo em mora, em face de, depois de uma sentença judicial, né? Continuo. Além disso, o devedor fazendo, por exemplo, o depósito judicial, exonerar-se-á completamente do vínculo obrigacional, pois equivalerá o pagamento fará cessar os juros e riscos, artigos 337. Então, no momento em que o devedor entra com a ação, ele já faz o depósito judicial do valor que ele está alegando que deveria pagar e que o credor não quis receber. Naquele momento ele já se exonera desse vínculo, né? Pois vai se equivaler. E isto no sentido de cessar mora, né? A mora, os juros de mora e os riscos. Deveras, realmente, a simples oferta não libera o devedor da obrigação, exonera-o da falta. Basta que se provem a oferta do pagamento do devedor e a recusa injustificada do credor em recebê-lo para que se configure a mora acipiente.
acho que fica bem claro aí, né, a utilização desse instituto jurídico para que o devedor possa, evidentemente, depositando em juízo, né, se liberar, porque senão haverá o risco, se ele simplesmente fez a oferta, mas não foi real, né, aí passado o prazo, o que acontece sem dúvida é o risco dele pagar juros, né? É isso aí. E vem agora o outro item, são chamadas consequências jurídicas, né? Quais são as consequências disso? E diz lá, a mora acipiendi, ela acarreta, conforme o Código Civil, artigos 335, 4 a 400, as seguintes consequências jurídicas. A primeira consequência, liberação do devedor isento de dolo da responsabilidade pela conservação da coisa. Quer dizer, a gente já começa a entender que, neste caso, o devedor se libera, sai fora, né? Liberar, sai fora, ficar isento, desde que isento de dolo, da responsabilidade pela conservação da coisa que ele tinha em seu poder, que deveria restituí-la. No caso de uma obrigação, suponhamos, de restituição daquilo que ele tinha, um empréstimo, por exemplo, de uma coisa que ele tinha pego do credor. E aí, ele, vencido o prazo, ele foi lá entregar, né? Uma máquina, por exemplo, um trator, por exemplo, né? É isso aí. Ele libera. Tudo bem, mas vamos ver no decorrer, porque quando se trata de um objeto como uma máquina, um trator, vamos supor, ele, um prédio, um edifício que ele teria emprestado, vamos dizer, né? Incomodato, ele teve que fazer benfeitoria, então vamos ver isso aí. Mas há 3 tipos de benfeitorias que sabemos: a útil, a necessária e a voluntária, né? Quando isso pode ocorrer? Porque ele está com o bem na mão. E enquanto, digamos, ele esteve lá, ou na demora injusta, na entrega injusta, que o devedor não queria receber, mas havia necessidade de reparos, etc., manutenção, ele vai ter que fazer, mas depois vai ter que cobrar. Nós veremos isso aí no decorrer agora dessas consequências. Então vamos lá. Liberação do devedor isento de dolo da responsabilidade pela conservação da coisa. Assim, os prejuízos a ela causados, a coisa, né, por negligência ou imperícia ou imprudência do devedor, serão irressarcíveis. Nesse caso, ele não vai receber nada do credor ao entregar, não dá para ressarcir, por não haver a intenção de causar dano, assumindo o credor todos os riscos de maneira que, se o objeto perecer ou deteriorar, né, o credor em mora sofrerá perda ou terá de recebê-lo no estado em que se achar. Porque nesse caso ele não teve dolo, o devedor, né? E o credor constituído em mora, ele que vai ter que arcar. O item 2 diz assim: a obrigação do credor moroso de ressarcir, pagar, né, ao devedor as despesas efetuadas com a conservação da coisa recusada. Ele recusou, e sem motivo justo, né? Pois o devedor deverá mantê-la em seu poder, a não ser que se alforrie. A palavra alforrie se lembra da época dos escravos, né? O escravo, na época, que ainda como tal, antes da Lei Áurea, às vezes ele era alforriado por uma carta do seu dono.
A palavra alforria quer dizer libertar-se. Libertar-se. Então, repito, né? Pois o devedor deverá mantê-la em seu poder, a não ser que se alforrie, se liberte dessa obrigação, mediante a consignação, não é? Falamos há instantes atrás. Isto é assim porque a mora do credor não extingue o vínculo obrigacional. Quer dizer, ele está em mora, mas o vínculo continua, sendo então impossível admitir-se o direito de abandono. Não é porque o devedor for lá entregar e ele se recusa, o devedor abandona. Ele não pode fazer isso, né? E daí, como é que fica a história? Sendo impossível admitir-se o direito de abandono, incompatível com a subsistência da obrigação. Ela continua. Infere-se daí que o reembolso das despesas feitas pelo devedor incluirá tão somente os benefícios, as benfeitorias necessárias, isto é, aquelas que visam conservar o bem ou evitar a sua deterioração. Código Civil, artigo 96, parágrafo 3º. Assim, as benfeitorias úteis e voluptuárias não autorizam o direito de reembolso, já que o Código Civil, artigo 400, faz menção apenas às despesas de conservação. Né? Tá claro aí. Agora, o item 3º. Obrigação do credor de receber a coisa pela sua estimação, mais favorável ao devedor. Se o valor oscilar quer dizer sobe e desce, né? Se o valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento, quer dizer, o vencimento, e o da sua efetivação. Tem o dia que deveria ser pago, né? Foi lá e o credor não recebeu, então não foi efetivado. Isto é, o recebimento efetivo da execução. Por exemplo, se o devedor entregar 200 sacas de café e o credor se recusar, sem justa causa, a recebê-las, ficará este último credor, né, responsável pelos prejuízos e quando posteriormente, quer dizer, depois, né, tiver de recebê-las, esse credor ficará sujeito à estimativa mais favorável ao devedor. Porque nesse caso o preço oscila, pode subir como pode descer, mas será sempre mais favorável ao devedor no momento da entrega da obrigação ou da coisa. Assim, se no dia da entrega efetiva o preço se elevar, pagará de conformidade com a elevação ou não de acordo com o preço anterior. Porém, se o preço cair após a mora do credor, né, pagará, obviamente, o do dia da mora, que é convencionado, pois, se assim não fosse, o devedor teria prejuízo injusto e o credor moroso proveito indevido. Né? Está bem claro também aí, né? Houve oscilação do preço, nesse caso, deverá ser sempre favorável ao devedor a estimativa. E o quarto pressuposto e o último, quer dizer, a possibilidade de consignação judicial da res débita pelo devedor. Falamos em momentos atrás, né, a possibilidade de que ele está com a coisa, ele poderá usar-se do instituto da ação de consignação em pagamento. E vamos para o item seguinte, né? Diz assim: mora de ambos os contratantes. A mora de ambos os contratantes. Ensina-nos Washington de Barros Monteiro, um grande civilista brasileiro, que, verificando-se a mora simultânea, isto é, de ambos os contratantes, como no caso, por exemplo,
de nenhum deles comparecer ao local que foi ajustado para o pagamento. Dá-se a compensação, aniquilando-se reciprocamente ambas as moras, com a consequente liberação recíproca da pena pecuniária convencionada. De tal maneira que aqui ambos, o devedor foi ao local, ou deveria ir ao local. Isso que é a verdade é. E o credor também, que deveria ir, também não foi. Ou seja, ambos não foram. Então, houve simultaneamente, ao mesmo tempo, a mora dos dois, né? Recíproca. E então há a figura da compensação, né? Nessa hipótese, as coisas deverão permanecer no mesmo estado em que se achavam anteriormente, como se não tivesse havido mora, quer do devedor, quer do credor. Imprescindível será a simultaneidade da mora, pois, se for sucessiva, olhe bem, então tem que ser ao mesmo tempo, a palavra simultaneidade ao mesmo tempo. Agora, se for sucessivo, quer dizer, um não foi, né? E o outro, logo depois, o outro também não foi, então houve o quê? Sucessiva, né? Pois, se for sucessiva, apenas a última acarreterá efeitos jurídicos. Não havendo mora simultânea do credor e do devedor, concomitantemente, simultânea quer dizer, ao mesmo tempo, concomitantemente, a mora de um excluirá a do outro. Fica bem claro aí também, né? A mora de um excluirá a do outro. Agora sim entramos num novo aspecto, que são os chamados juros moratórios, né? E diz lá o seguinte: conceito e classificação dos juros. Os juros são o rendimento do capital, os frutos civis produzidos pelo dinheiro, sendo, portanto, considerados como bem acessório. Artigo 92 do Código Civil, visto que constitui o preço do uso do capital alheio em razão da privação deste pelo dono, voluntária e ou involuntariamente. Os juros remuneram o credor por ficar privado de seu capital, pagando-lhe o risco em que incorre de não mais receber de volta. Bom, já falamos isso até em aulas passadas, quando a gente tentava vencer o programa, né? E havia algumas perguntas nesse sentido, eu me lembro, né? Então, por exemplo, você vai ao banco, ou vamos fazer outro, o banco, digamos, faz o papel de mutuante, aquele que empresta, e você é o mutuário, né? Aquele que vai buscar o dinheiro lá. É claro que o juro, aliás, o banco, que é uma entidade, né? Ele empresta o dinheiro dele, mas é claro que esse capital que ele emprestou pode correr o risco de não voltar, né? E então há que se pagar alguma coisa em face daquilo do capital emprestado. Isso é o chamado juros, né? Que é o rendimento deste capital. E os juros são considerados os frutos civis, chamados frutos civis. É um bem acessório, né? Nesse caso, é um bem acessório. Exemplo aqui. Suponhamos que A empreste de B certa quantia de dinheiro pelo prazo de 90 dias. Se no vencimento deste termo A não constituir o B, não restituir, né, o B da importância mutuada, quer dizer, emprestada, os juros pagos durante os 90 dias, com o consentimento do dono do capital, quer dizer, consentimento porque houve um acordo, uma avença entre eles, né?
no mútuo, chamado contrato de mútuo, serão diversos do que deverão ser pagos em virtude do atraso na devolução daquele quanto. Então por quê? Porque os juros, nós vamos ver agora, eles são diferentes, né? Existem os juros compensatórios e os chamados juros moratórios. É agora que vamos falar, então. É o títulozinho aqui, subtítulo do nosso assunto, juros moratórios. E então daí a classificação dos juros em juros compensatórios, que são os frutos, juros frutos ou juros remuneratórios. Decorrem da utilização consentida do capital alheio, pois estão, em regra, pré-estabelecidos no título constitutivo da obrigação, onde os contraentes fixam os limites de seu proveito enquanto durar o negócio jurídico, ficando, portanto, fora do âmbito da inexecução. Então, esses juros compensatórios, eles são chamados juros frutos, né? E eles dependem do consentimento de ambas as partes e são pré-estabelecidos. Para pré-estabelecido quer dizer, no momento em que se elabora este contrato, né? E o contrato que resulta do título constitutivo da obrigação de ambas as partes, né? Muito bem. Realmente, o Código Civil, no artigo 591, estatui, quer dizer, diz, claro, que se o mútuo tiver fins econômicos, os juros presumir-se-ão devidos, mas não poderão exceder a taxa legal. Permitida está a capitalização anual, ou seja, a inclusão de juros vencidos depois de um ano ao capital, para que no ano seguinte também rendam juros. Logo esclarece Scavone Júnior que os juros, mesmo mensais, deverão ser separados do capital, sendo nele incluídos ao término de cada ano, desde que haja convenção a respeito. Então há uma convenção de que esses juros compensatórios correrão em face do ano da compensação. Mas haverá um outro juro também, que é os juros, que nós já falamos, moratórios, né? E que ao final haverão dois juros. Tais juros deverão ser convencionados com ou sem fixação da taxa, né? Que são os juros mensais. As partes interessadas combinam os juros pelo prazo da convenção. E se porventura não os fixarem, a taxa será constante da lei. No momento da convenção, fizeram, né, o título constitutivo do mútuo, eles, na realidade, por acaso, sei lá, admitamos por qualquer razão, não convencionaram a respeito dessa taxa de juros. Neste caso, a taxa será constante de lei, ou seja, segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Então, a Fazenda Nacional é o nosso erário, né? O Ministério da Fazenda. Então, se não for convencionado, como é que faz? Então, vai se pagar juros, aqueles juros que se costuma cobrar a Fazenda Nacional dos devedores morosos ou inadimplentes, né? Então, nesse caso, está lá no Código Civil 406 e no CTN. A palavra aí, CTN, essa sigla, melhor dizendo, é o Código Tributário Nacional. Repito, Código Tributário Nacional, no seu artigo 161, parágrafo 1º, desde que haja estipulação a respeito. Todavia, é preciso lembrar que o decreto 22.626
de 1933, que é uma norma especial, parcialmente alterado, que foi pelo decreto-lei número 182 de 1938, ao reprimir os excessos da usura. O que é a palavra usura? Usura é pessoas que dão dinheiro aí a juros, particularmente, são chamados popularmente de agiotas e cobram juros muito mais altos, né? E muita gente necessitada, numa situação muito difícil, se submete a pagar juros exorbitantes. Então ele é chamado de usurário, né? Daí vem então, qual o objetivo? Ao reprimir os excessos da usura, proibiu a estipulação em quaisquer contratos. Por exemplo, o chamado mútuo feneratício. Então aqui aparece uma palavra que é chamada de mútuo feneratício. Eu fui pesquisar, claro, minha obrigação. Eu fui à página 365 do livro de contratos, chamada Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais, e está lá esse chamado mútuo feneratício, né? O mútuo feneratício ou oneroso é permitido em nosso direito, pois o Código Civil 591 presume que, destinando-se o mútuo, quer dizer, empréstimo, para fins econômicos, os juros sejam devidos e fixados segundo a taxa que contiver em vigor para a mora do pagamento, impostos devidos à Fazenda Nacional, se não houver convenção entre as partes ou disposição legal diversa. O que ele está falando é que, na realidade, se não houve essa combinação, que acabamos de dizer no nosso livro, né, ele realmente, a taxa, terá que ser cobrada essa taxa quando o empréstimo para fins econômicos é aquela que é colocada pela Fazenda Nacional, né? Acabamos de falar lá para os senhores nesse sentido aí. E agora vamos continuando a terminar, estamos praticamente no final aqui desse item, né? E lá, a taxas superiores ao dobro legal, combinando pena de nulidade para os negócios celebrados com infração da lei, assegurando ao devedor a repetição do que houvesse pago. Artigo 11. Essa repetição, quer dizer, ele entra em juízo ou administrativamente para buscar o valor que foi pago a mais, né, o devedor. Assim sendo, a taxa de juros não poderá ultrapassar 12% ao ano, sendo vedada a receber a pretexto de comissão de taxas maiores que as permitidas pela lei, artigo 2º, e proibindo-se, artigo 4º, ainda contar juros dos juros. Esse juros do juro é chamada a palavra anatocismo. Anatocismo que veremos oportunamente, né? O anatocismo, né? Sendo vedado a pretexto e proibindo, eu já falei, contar juros do juro. Tal proibição, entretanto, não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos. Pune-se a usura em todas as suas modalidades. A lei 1521, artigo 4º, combina penas para o mesmo fato, expressamente incluído entre os crimes contra a chamada economia popular.